E saiu, meus amigos e minhas amigas, saiu o trailer da trilogia Batman Queda do Morcego. Sim, teremos uma animação, caso você esteja perdido, chegou agora aí no mundinho do Batman. A primeira parte dessa animação deve estrear nos próximos meses, inclusive a premiere lá fora já rolou no Festival de Animação NC, vou comentar inclusive algumas críticas que rolaram nessa primeira parte. Mas deixa eu comentar o trailer aqui porque fomos surpreendidos, tendo em vista a questão do traço da animação, que é baseada na arte de um baita de um quadrinista que, olha, fez muito sucesso com o Batman nos anos 90. Então, vamos lá colocar aqui o nosso fone e vamos dar o play assistir juntinhos. 2 days ago. Maybe we should ask John Paul for help. His training is coming along. We're all that stands between Um those. evento em 3 partes, olha, Sr. Freeland. Espantalho. You are the greatest detective. Diz que você é o maior detetive do mundo. Not see this coming. Você não viu isso acontecer, você não viu isso chegar. I intend to Um bring bem gigantesco. Eu vou quebrar você. it your best shot. Let chaos reign in Gotham. Deixa o caos reinar Gotham City. Suit up. Ó, o John Paul. Well, that's a gritty new look for the Doctor. O Coringa aí, cara. Muito bacana o estilo da animação. Come get some. Ó, a conturna, John Paul ali já. Must pay. Batman Nightfall Trilogy. Em breve. Realmente o estilo da animação aqui surpreendeu porque eles estão se baseando muito no traço do Cale Jones aqui para essa animação. Você inclusive vê que em alguns estilos que aparecem, como por exemplo o Sr. Frio. O Sr. Frio é um personagem que aparece pouquíssimo na Queda do Morcego especificamente, mas ele aparece quando o Cale Jones está desenhando os quadrinhos mesmo da revista Batman. Inclusive é um ponto legal se colocar, o Cale Jones na verdade não desenhou nada dos quadrinhos da Queda do Morcego, a história mesmo, ele é um capista, e a gente bate muito o olho nas capas dele, lembra a Queda do Morcego. Mas você tem outros desenhistas que fizeram momentos emblemáticos, Jim Aparo, Mike Manley, você tem o Graham Nolan mais pra frente também trabalhando. Então, na verdade, é curioso eles pegarem a arte do Cale Jones aqui pra ser o símbolo, né, trazer o traço aqui envolvendo a Queda do Morcego. Curioso, mas que, na verdade, pode trazer toda uma estética que vai ser única pra essa animação, porque o traço do Cale Jones, o desenho do Cale Jones é único também. Eu sempre sugiro dar uma olhadinha na trilogia do Batman Vampiro, que é um baita trabalho. Quem sabe a gente pode ter uma adaptação desse Batman, já que eles estão fazendo a Queda do Morcego nesse aspecto. Mas ele também tem uma fase desenhando Batman que agrada muita gente e desagrada outras pessoas, porque realmente é um traço que quando você bate o olho, ele causa uma sensação em você. Não é aquela arte certinha, bonitinha, é um negócio que aumenta as proporções dos personagens de uma forma que fica meio grotesco, mas que funciona pra caramba na história. E você tem a animação indo um pouco pra esse caminho. Esse Sr. Frio aqui, inclusive, esse design que foi colocado, ele foi adaptado posteriormente para Batman do Futuro. O pessoal usou muito o trabalho do Cale Jones para fazer uma versão diferente do Sr. Frio lá, com o Terry McGinnis. E aqui o personagem ganha um certo destaque, ao que parece. Eles vão dar uma mudada aqui nas figuras que talvez façam parte do começo, quando o Batman tem que enfrentar os vilões que escapam do Arkham, porque o Bane destrói o asilo Arkham. Aqui o espantalho aparece e também o espantalho dessa maneira aqui vai aparecer mais quando o Cale Jones está desenhando a revista Batman mesmo, depois da Queda do Morcego. Mas é um baita design, eu gosto bastante. E aqui o Batman vai enfrentar o Bane, né? O Bane já tá com... Aqui parece, na verdade, mais o estilo da dupla... Ou da dupla não, na verdade, do Graham Nolan, que esse Bane dessa maneira. E aí quando o Bane injeta o veneno, você já viu o cara fica grotescão aqui, né? Os músculos crescem de uma maneira, a cabecinha fica pequenininha, que realmente fica uma abominação. Inclusive a gente teve toda aquela polêmica do desenhista Graham Nolan falando que o Bane Absolute, que o Nick Dragotta está desenhando, era uma aberração, falando no sentido ruim da coisa, né? O criador do Bane falou isso. Mas, lá na época das capas de Batman, Queda do Morcego, da revista Batman Detective Comics, o Cale Jones já fazia um Bane que era uma aberração. Então, pra mim, nunca fez sentido essa crítica do Graham Nolan. Ele odiava o trabalho do Cale Jones no passado também. Às vezes tem comentários que são tenebrosos, que parece que não pensa um pouco. Mas aí você tem o Batman colocando então a sua máscara, ele tá realmente todo detonado aqui, parece que tá um pouco mais velho, inclusive. Você tem até um detalhe interessante que ele tem as ombreiras aqui, né? A sombreira lembra um pouquinho o trabalho do Norbert Fogel, que tem uma capa clássica que ele desenhou o Batman, parece um pouco isso. Eu lembro que o Phil Gemini colocava também a sombreirazinha pontuda aqui quando desenhava o Homem-Morcego. Aparece muito isso em Filho Pródigo. Mas aqui o Batman se preparando basicamente para ser quebrado. Inclusive tá aqui, ó, o símbolo dele já todo rasgado. Será que ele enfrentou os Asseclas do Bane, o pássaro, o zumbi? Talvez seja uma unhada aqui do pássaro que fica lá, né, com o personagem. O Batman tá pronto para ser quebrado.
E aqui já possivelmente a segunda parte da trilogia da Queda do Morcego. Aqui Gotham sendo detonada, o Bane talvez já tenha jogado o Batman para as ruas de Gotham City, uma cena clássica, e aqui começa a brincadeira, né? O Bane começa a dominar tudo. E aí nós temos a apresentação do Jean Paul Valley. Jean Paul Valley aqui com a cara diferente. Aqui inclusive deve ser o Jean Paul já com o Batman e o Tim Drake como Robin. Esse momento em que ele tá espancando esse cidadão aqui, possivelmente é o Jean Paul fazendo isso, que é o momento que a gente começa a ver que acho que esse Batman está um pouco extremo, né? Eu gostei dessa cena aqui, inclusive eu gostei dessa fisionomia do Coringa, porque esse é aquele momento que aqui no Brasil foi lançado em um especial Superpowers número 36, se não estou enganado, lá no tempo da Abril, que foi republicado mais recentemente na segunda temporada da saga do Batman, que o Coringa quer fazer um filme da morte do Batman, e aqui você já tem o Jean Paul sendo o Batman com a armadura, inclusive. É um momento bem divertido, convenhamos, é legal ver a construção do Coringa tentando fazer seu filme, e aqui ele tá lá, filmando o que tem que ser filmado. Confesso que eu não consegui identificar essa cena especificamente, talvez seja o Bruce Wayne aqui, que ele já tá com uma bengala, pode ser que, né, ele esteja fazendo outras coisas. Isso eu quero ver como é que eles vão adaptar a parte do Bruce, porque a parte do Bruce sempre foi uma parte meio... Na verdade, assim, convenhamos, vamos ser honestos, a Queda do Morcego é legal, o final da Queda do Morcego com o treinamento do Bruce pra voltar a ser o Batman é bacana. Quando a gente tem o Bruce enfrentando o Jean Paul no final é bacana. Agora o meio é muito chato. O Bat-Azael lá sendo o vigilante de Gotham City tem umas histórias meio fracas. E o Bruce Wayne voltando a dar também meio fraquinho na busca. Eu já fiz várias resenhas da Queda do Morcego. Tendo em vista aqui, a Panini já republicou algumas vezes mais recentemente. Mas essa parte do meio sempre me dá uma desagradada. Então eu tô curioso pra ver como é que eles vão adaptar isso. Como o Batman vai voltar a andar. Porque a Shondra não apareceu até então, né? E a Shondra, a médica do Bruce, que ele se apaixona e tudo mais, ela é fundamental pro Bruce Wayne mais pro finalzinho. Na verdade, não só pro finalzinho, pro começo, inclusive, da Queda do Morcego. Mas é isso, o Bruce tá lá espancando a galera também. Aqui você tem o Talhão, que aparece no meio, então, da Queda do Morcego, né, que seria a cruzada do Jean Paul Valley. E aí tem o Charada. O Charada aqui... ele aparece no começo, na verdade, da Queda do Morcego. Bom, ele deve estar voltando, eles deixaram talvez pra segunda parte, então. E nós temos o Azael. Aqui na verdade eles estão mesclando as coisas, não é só a segunda parte talvez. E sim, aqui você tem o Jean Paul como Azael realmente. Eles devem mostrar alguma origem envolvendo o personagem pra compor a queda. Tem o Duas Caras também. Eu gosto muito da história do Duas Caras durante a Queda do Morcego. E o Asa Noturno enfrentando o Jean Paul aqui com a sua armadura. Aqui já tá mais pro final, então, da saga. Aqui deve ser a terceira parte, né, que é o Night's End. E o Bane vai lá tomar uma coça, então, do Jean Paul já com a sua Bate-Armadura. Também eu estou curioso para ver se eles vão fazer a adaptação da Bate-Armadura conforme vai passando o tempo de história, porque no quadrinho o Jean Paul começa com a armadura, mas ele vai adaptando até ficar extremo, até ele chegar a ter uma metralhadora nas mãos de batarangues. O negócio é complicado. Então eu estou curioso para ver se vão fazer isso ou nem, né? Só vão colocar uma armadura, essa aí mesmo, e tá bom, não precisa ficar adaptando tanto assim. Eu acho que vai por esse último caminho que eu falei. Tá lá, né? Batman Nightfall Trilogy. Você vê aqui que na parte de cima o morcego tá, né, no básico, e aqui embaixo você vê que ele tá sendo destruído, o morcego, né, para formar o símbolo do Bat-Jean Paul. Show. Bat-Azael, eu gosto de falar. Em breve chegando, né? Nos próximos meses a gente deve ter aí a animação sendo lançada em VOD. Isso o pessoal vai perguntar bastante, inclusive nos comentários aqui. Quando lança? E já vamos deixar claro para vocês que não temos uma data especificamente, mas a gente possivelmente pode ter o lançamento nos próximos meses, já que já teve a premiere lá no Festival de Annecy. Mas quando for lançado, será lançado para o VOD, que é o famoso aluguel digital. E o aluguel digital geralmente tem no Prime Video, tem lá no streaming da Apple também, tem no Google, então você vai ter que, né, alugar a animação para assistir ou ir por outros métodos aí. Meses depois, às vezes nem tanto, sabe? Mas mais pra frente você tem a chegada no streaming da HBO Max, então vai levar um tempinho. Mas é uma trilogia que parece que já andou bastante aqui, tanto é que você já tem partes envolvendo os outros momentos, né, as animações futuras aí dessa trilogia. Então deve ser um lançamento que pode acontecer já, lança uma parte agora na metade do ano, lança outra parte no final do ano, e no primeiro semestre de 2027 já lança a última parte. Eu acho que pode ser o caminho, meus amigos. Eu gostei do trailer, eu realmente estou empolgado para ver essa animação, gostei muito do traço e gostei também do que foi colocado nessa prévia. Eu vi algumas pessoas não gostando. Eu vi, na verdade, a maior parte do público, pelo menos nas redes sociais, nas bolhas que eu convivo, curtindo aqui essa prévia. Mas eu vi também gente falando que a animação não está tão fluida. Parece que ela está um pouco devagar.
Eu não senti isso necessariamente, isso não me incomodou vendo essa prévia, mas a gente vai ter que talvez conferir no longa-metragem como fica tudo isso. Eu vi, a gente já vai passar até por esse tópico, algumas críticas falando que às vezes você tem um problema ou outro aqui a colar envolvendo essa fluidez, mas ao mesmo tempo vi outros veículos dizendo que não é tanto um problema esse aspecto. E até a gente tem um ponto importante, que o estúdio que está fazendo a animação é o Estúdio Mir, estúdio sul-coreano que trabalhou com animações como Minhas Aventuras com Superman, X-Men 97, Witcher. É um baita de um estúdio, mas é claro que dentro do estúdio você tem ali os setores que trabalham, diferenciando, né, as produções aí que eles já trabalharam. Então tem que conferir quando lançarem essa primeira parte como fica esse aspecto. Eu acho que realmente é uma animação que talvez não agrade todo mundo. Quem está esperando uma animação de grandíssimo porte, por assim dizer, não acho que vem nesse caminho. Vai ser uma animação feita sem tanto recurso assim, né? Não é uma baita de uma produção, mas ainda assim eu acredito que eles podem nos surpreender. Um dos atores que dá voz então dos personagens é o Michael Mando, que você deve conhecer como o Scorpion, que vai participar do filme lá do Homem-Aranha, mas ele também tem outro papel que eu reconheço mais, que é o Nacho, de Better Call Saul, um personagem muito, muito bacana nessa série. Assim, Better Call Saul é uma série fantástica. Inclusive, eu sou aquele cara que diz que prefere Better Call Saul do que The Breaking Bad. Na verdade, só Breaking Bad, desculpa. O Dan não existe. Muito porque, na verdade, Breaking Bad tem o melhor Salamanca, que é o Lalo. O Lalo é foda. E o personagem do Michael Mando lá, o Nacho, interage bastante com o Lalo Salamanca. Mas ok, não é, a gente tá aqui pra falar sobre Better Call Saul, Breaking Bad, por mais que fique a indicação aqui pra vocês assistirem. E o Michael Mando vai ver o Bane, ele vai dar voz ao grande vilão do Batman. E aqui, inclusive, você já tem o momento fatídico onde o Homem-Morcego, né, é quebrado, olha lá. E o Bane tá, nossa, aqui realmente tá uma montanha de músculos gigantesca. Tá aparecendo aquele desenho clássico do Kelly Jones, que é a capa, né? Porque lembrando, no quadrinho não é o Kelly Jones que faz esse desenho. Esse momento do Batman sendo quebrado é o Jim Aparo que desenha. Inclusive é um momento bem clássico. Mas aqui você vê que eles estão pegando exatamente o que é o momento onde o Batman é quebrado na versão Kelly Jones. E aqui, inclusive, parece que tá na Batcaverna já, né? Porque você vê aqui umas redomas com uniformes do Homem-Morcego. Isso aqui, inclusive, parece um uniforme o antigo do Batman, tipo da Detective Comics número 27. Deve ser algo nesse sentido. Tem outras redomas aqui. Então, realmente, é o momento que o bicho tá sendo quebrado. Nossa, aqui, ó, parece que tá... Você sente, né? Que tá sendo destruído mesmo, tem até sangue aqui. Eu acho, pode ser na verdade só o reflexo, né? Porque aqui tem reflexo também, mas quebrar exatamente aqui, né? Tem um sanguinho, parece que realmente o Bane destruiu o Batman. Cara, essa imagem tá fantástica, a capa meio gigantesca aqui também aparecendo, né? Que é coisa do que ele gosta de fazer. Então, um bom ator que eles encontraram aí pra fazer o Bane, eu gosto muito do Michael. Antes de continuar, aquele aviso importante, quer ajudar o canal, é só você fazer suas compras através dos links comissionados que estão aparecendo na sua tela. Todos os dias eu posto várias promoções nos grupos de descontos do canal, tem os QR Codes aparecendo na tela aqui também, grupo do WhatsApp, grupo do Telegram. Todo dia eu divulgo um quadrinho em promoção, cupons, Mercado Livre, Amazon. Fica a dica pra você participar, mas caso você queira comprar outra coisa além daquilo que eu indico, você pode usar os links gerais do canal. É só entrar em qualquer link que está aparecendo na sua tela ou que tem na descrição do vídeo. Depois que você entra nesse link, inclusive você pode acessar de qualquer dispositivo, você aí sim coloca o seu produto no carrinho e você ajuda o canal com comissão, mas sem pagar nada mais. É uma boa maneira de você ajudar todo esse projeto com vídeos diários para comentar Batman e DC. Então agradeço a sua ajuda usando os links. Realmente é uma baita de uma contribuição. Inclusive, conforme eu citei, a animação, a primeira parte, Batman Nightfall, foi exibida para os jornalistas no Festival de Annecy. E aqui, inclusive, você já tem algumas críticas rolando aí pela internet, como por exemplo do IGN. Eu acho que o IGN não é tão confiável assim, porque tem algumas críticas que você fica meio, nossa. Mas aquela coisa, crítica é crítica. O cara trouxe o que ele pensa envolvendo o filme, jogo, série, animação. Deixa o cara falar o que ele quiser, né? Mas aqui o pessoal curtiu. Deu nota 9, falou que é uma animação que vai direto ao ponto, que adapta bem o que é essa história extensa do Batman e é um momento, ou melhor, né? É uma animação que traz momentos bem sanguinários. Inclusive é animação rated R, mas realmente o pessoal gostou bastante. Temos outras críticas também. O pessoal do Nexus Point colocou as suas primeiras impressões lá no Twitter e eles gostaram de muitas coisas e não gostaram de outras coisas. Inclusive eles falaram aqui que existe uma melhoria massiva com a direção de arte, que é mais fiel à HQ que adapta, mas que ainda luta com a animação que está sujeita a movimentos faciais rígidos. Então eles falam sobre a questão da fluidez da animação. Ele entrega ação brutal, visceral, acelerada e sangrenta, que torna esse filme digno de ser assistido só por isso. É só uma pena que para cada aspecto ótimo que esse filme entrega, ele também traz várias coisas ruins consigo. Então a animação tem pontos positivos e negativos aqui pro pessoal do Nexus Point. O site The Rap curtiu a animação. Batman Nightfall retrata fielmente uma das histórias mais icônicas
icônicas do Cavaleiro das Trevas. Eles destacam no corpo, então, da crítica que a Warner, ao tentar adaptar essa história clássica do Batman nos anos 90, eles, em muitos aspectos, ou em todos os aspectos, são bem-sucedidos. Ou melhor, na maior parte, né? Que pelo menos eles colocam aqui. A animação aborda dois vigilantes que estão atuando em Gotham City, o Batman e o Azrael. O Azrael é um cara muito mais violento. Inclusive, os momentos com o Azrael são bem impactantes, aí, com ele realmente fazendo o negócio ser sangrento. Bem como a maior parte da primeira parte da animação é dedicada à história do Bane. A gente vai vendo, então, o desenvolvimento dele na Ilha de Santa Prisca, na prisão, até o momento que ele vai enfrentar o Homem-Morcego. Então, eles têm esses dois focos, em falar como o Azrael é um vigilante tenebroso em Gotham City, realmente ele é complicadíssimo e faz sentido pro arco de construção do personagem para se tornar o vilão no final da saga por completo, e ao mesmo tempo o Bane, que também é uma figura importantíssima para você contar essa história. Aí teremos o Bane destruindo o Arkham, o Robin, que aqui é o Tim Drake sugerindo ao Batman para que ele descansasse e deixasse o Azrael ajudar na captura dos vilões, só que o Batman não aceita, e aí nós temos um momento que ele é quebrado pelo Bane posteriormente. Eles chegam a elogiar o trabalho do diretor Jeff Wemster e também o Jeremy Adams, que inclusive é quadrinista. O Jeremy Adams é o cara que inclusive tinha falado que seria uma animação em 3 partes. Mas o maior elogio aqui que eu vi do pessoal do Rap é o Estúdio Mir, que fez então a animação. Eles chegam até citar aqui X-Men 97, Devil May Cry, Avatar. Eles falam sobre a junção do que é uma animação dos Estados Unidos, mas com uma vertente envolvendo animações asiáticas. E realmente eles estão elogiando essa parte aqui da animação. Então pro site realmente foi positiva essa primeira parte. Eu acho que só o Nexus Point que achou que tem bons momentos e momentos ruins. Bom, quando a animação sair, poderemos fazer as nossas críticas, resenhas e tudo mais, e considerar se realmente foi uma boa adaptação, ou uma adaptação mais ou menos. Por essas prévias, seja trailer, seja imagens, etc., eu gostei do que foi colocado. Eu realmente acho que pode vir um bom trabalho aí, mas temos que conferir no todo para ver se realmente eles conseguem honrar o que é a Queda do Morcego. Não que eu acho que a Queda do Morcego seja a maior história do Batman. Literalmente não é, porque eu acredito que Terra de Ninguém seja maior, mas é uma saga extensa e conforme eu destaquei, você tem alguns problemas aqui a colar envolvendo a Queda. Mas não deixa de ser uma história que é emblemática nas tramas do Batman. É um momento mega importante e com certeza tem suas qualidades em vários momentos. E você, foi conquistado pelo trailer, não foi conquistado? Curtiu o traço, não curtiu? Comente aqui embaixo, quero saber de você. E sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso vou indicar 2 videozinhos para você assistir. Já que estamos na semana das animações, e acompanhe o canal porque vai ter mais novidades importantes com trailers também de outras animações do Batman nessa semaninha. Mas confira os detalhes envolvendo Dynamic Duo, trouxeram informações sobre o enredo. Robin versus Robin nessa animação? Talvez tenha isso. Assista lá o videozinho que eu comentei esses detalhes. E além do mais, nós tivemos também aqui resenhas de quadrinhos no canal. Sempre tem que ter uma resenhazinha envolvendo quadrinhos do Batman, obviamente. E eu cheguei a comentar então a última edição de Absolute Batman. Dá uma olhadinha lá como é que ficou todo esse trabalho. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi o Cut.